Oi, boa noite, irmãos. Eu estava pensando naquilo que Paulo estava vivendo ali, quando ele escreveu essa carta. Na verdade, que ele estava numa prisão, e ele estava falando sobre se alegrar, né? É assim que ele fala no versículo 4 do capítulo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. E o pessoal estava chamando a atenção de como pode, né? Como pode alguém que está na prisão aqueles milagres, como é que ele pode estar confortando e estimulando as pessoas a se alegrarem e de forma sincera, com aquela alegria no coração, mesmo num momento difícil, delicado, como que ele estava passando. E talvez pelo fato de Paulo estar numa prisão, ele estava fazendo também uma retrospectiva da vida dele. E uma retrospectiva de que o que ele tinha para viver dependia de Deus, e se estava finalizando ali o que ele tinha para viver, ele já estava muito grato pela carreira, ele já estava muito grato pelas oportunidades, ele já tinha tudo, estava totalmente grato por ter tido a oportunidade de conhecer o Senhor, né? E um dos versículos que os irmãos leram e que a gente estava discutindo, que é o versículo 8, que fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento, né? A ênfase que alguém trouxe no estudo é que, às vezes, o falar a gente consegue conter, mas ter esse pensamento com essas categorias aí, às vezes é tão difícil. Mas parece que Paulo, nessa retrospectiva, ele está chegando a essa conclusão que o reino de Deus deu a ele esses parâmetros. O reino de Deus deu a ele esses parâmetros. E é isso que eu queria enfatizar com vocês aqui para o nosso período de louvor. Que o reino de Deus, ele nos dá novos parâmetros. O reino de Deus, ele nos dá uma condição e uma capacidade, uma capacitação constante no Espírito Santo, que se renova toda manhã com as misericórdias do Senhor, da gente, de alguma maneira, experimentar esses parâmetros na nossa vida. E aí, às vezes, a gente esquece, mas aí o Espírito Santo lembra. Aí, às vezes, a gente não consegue, aí o Espírito Santo capacita. Mas a alegria de saber que o reino de Deus nos deu isso, o reino de Deus nos visitou através da pessoa de Jesus, que fala tão claramente no texto também de Filipenses 2, né? Ele veio, vestiu a nossa pele, sentiu a nossa dor, sentiu a nossa angústia, sentiu a nossa humanidade e trouxe para a gente um parâmetro que antes a gente não tinha. Então, Paulo só é capaz de falar essas coisas porque agora os parâmetros do reino de Deus passaram a fazer parte da vida dele. E aí, assim, mesmo preso ou mesmo numa situação difícil, ele era capaz de enfatizar isso e de certamente ter a alegria do Senhor no coração também por conta dessas coisas, por conta do que ele podia ver, não só pelo que ele podia fazer. Talvez ele nem pudesse fazer tudo, nem conseguisse fazer tudo o tempo todo, mas ele enxergava. O reino de Deus trouxe visão para os nossos olhos. E isso é uma coisa preciosa, que isso possa alegrar o nosso coração, né? Porque mesmo em momentos difíceis e de lutas, que o coração da gente possa se alegrar pela visão do reino, que a gente possa tirar um pouco os olhos das nossas angústias, ou olhar para elas, mas logo depois olhar para o reino, para os parâmetros do reino, e pedir a Deus que Ele venha nos preencher com essa nova mentalidade e com esses parâmetros todos. E que seja assim, que tudo que seja verdadeiro ocupe o meu e o seu pensar. Que o Espírito Santo encontre espaço para fazer que o que é respeitável tenha lugar na nossa vida. Que os parâmetros do que é justo venham de Deus e não da nossa justiça humana, que é trapo de imundície. Que a gente
tem as melhores motivações no coração, que aquilo que parte do ágape de Deus, que é o amor, possa nos ajudar a sermos amáveis, e que tudo aquilo que tem boa fama possa, de alguma maneira, ocupar o nosso pensamento. E que assim seja o nosso louvor, que assim seja a nossa adoração, seja o nosso estilo de vida. Que o Senhor encontre em nós morada, que o Senhor encontre em nós lugar para que o seu reino tenha plenitude. Né? Vamos orar e que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos um pouquinho. Deixe essas categorias de Deus ocupar um pouco o teu pensamento. Deixa a doce voz do Espírito ocupar um pouco o teu pensamento. Né? Não fique perplexo. Se você está com algo ansioso, como nós também, gerando ansiedade no seu coração de algum cuidado com a vida, deposite no altar do Senhor. A gente cantava tanto aquela música bonita, como é bom poder, aos pés da cruz, depositar, né? Deixar ali o fardo. Faça isso agora. Se tem alguma preocupação, se tem alguma coisa que está tirando a sua paz, a sua alegria, deixe aos pés da cruz do Senhor, deixe diante dele, e que o Senhor Jesus possa abençoar o teu e o meu coração, que a gente encontre nele consolo, que a gente encontre nele a alegria, que a alegria do Senhor realmente seja a nossa força. Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos pela igreja, te agradecemos pelo corpo de Cristo, te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Obrigado, Senhor, obrigado pelas categorias do reino, obrigado pelo gabarito do reino, obrigado pela referência da tua palavra, obrigado, Senhor, pela expressão do reino de Deus através da vida dos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Com esse coração nós queremos te louvar nessa hora. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe a nossa adoração. Ser engrandecido, ó Pai. Ser engrandecido nas nossas vidas. Que todos nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer nas nossas vidas para a honra e glória de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Amém, Senhor Jesus. Vamos louvar, queridos. Alegria
que todo vem da terra. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa herança. A alegria do Senhor é nosso canto. Aleluia, aleluia, aleluia. Em glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Meu Deus, quão grande eu leio. Quebranta-me, transforma-me e molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar refletir ao mundo teu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso
isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Sempre é por causa do amor, né? Sempre é por causa do amor. Sempre. E é por causa do amor que a gente também lembra do quanto é importante a gente trazer à memória os feitos do Senhor na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida de todos aqueles que estão buscando algo e de repente encontram com o Senhor numa resposta prática, numa resposta de coração, numa resposta material. E a gente abre agora para essa chance de você experimentar isso, que é trazer gratidão sobre aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, ou através das orações que têm sido feitas. Então, se você tem algo a falar, algo a agradecer, aproveite esse momento, diga, vamos louvar o Senhor através da gratidão. A gente, como comunidade, tem cada vez mais enxergado a importância de olhar financeiramente, e sempre que a gente olhar através do financeiro, olhar para pessoas, né? Então, tá aí os dados para você, e sempre com muita tranquilidade, e sempre com uma confiança e uma consciência de que se o Senhor tem enchido os seus celeiros, saiba que não é só porque você é abençoado, é porque você é abençoado para abençoar. Então compartilhe, então faça aquilo que o Senhor espera de mim e de você, e que o Senhor encontre em nós e na comunidade como um todo esse coração, né, onde a gente seja um braço, uma mão de Deus para abençoar as vidas. A gente tem tido algumas experiências já nesse sentido, de se voltar para pessoas. E é assim, o reino de Deus é assim, deve ser assim. Dinheiro se traduz em cuidar de pessoas, seja no espaço que a gente prepara para acolher os irmãos quando sairmos dessa situação, que é o caso que está acontecendo na Angelina, seja descobrindo necessidades dos irmãos e ajudando diretamente, indiretamente, abençoando, fazendo o nosso papel. Então, para isso, é muito importante a sua consciência e o seu coração voluntário, né? Então, que Deus abençoe você e que Deus multiplique na sua casa, na sua mesa, que o Senhor multiplique na sua empresa e que tudo isso seja olhado como uma oportunidade de compartilhar para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar antes da palavra. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar,
és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo, mas conto com teu amor. Senhor, pois seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Bom, chegamos no terceiro mês, março, o mês mais bonito do ano, né? E a gente está acompanhando no nosso calendário bíblico o terceiro livro da Bíblia. Qual que é o terceiro livro da Bíblia? Levítico, né? Levítico, tá certo. E quando a gente olha para Levítico, o que a gente acha de que Levítico é o quê? Um livro fala sobre o quê? Fala sobre... Pode tentar fazer gesto com a boca, que eu tento fazer leitura labial. Ou então eu vou falar uma opção. Ah, Milton, lei? Lei? Todo mundo está falando lei. Levítico fala de lei. Ah, Levítico fala de lei. Então, peraí. Se fala de lei, a palavra Levítico deve estar relacionada a lei, então devia ser Levítico, não Levítico. É brincadeira. A palavra Levítico está relacionada a Levi. Levi, a tribo de Levi. E que significa lev? Lev, em hebraico, coração. Levi significa meu coração. Então, a gente pode até dizer que fala de lei. Levítico pode falar de lei? Pode. Mas é a lei que vem do coração, que é para o coração. Ou seja, a motivação da lei em Levítico não é jurídica. É uma motivação do coração. Vocês já viram aquela frase que fulano sabe do assunto de trás para frente, de frente para trás, quando o cara sabe muito de um assunto? Então, a gente costuma falar que os rabinos conhecem a Torá de trás para frente. Né? E isso é verdade. Porque no sentido normal, que seria o contrário da gente, né? Da esquerda para a direita, eles sabem. Só que, não satisfeitos, eles começaram a ler o contrário, depois ler pulando letras. E os estudiosos descobriram, falar sobre o código da Bíblia. A ideia é o seguinte, que como eles já sabiam
de trás para frente, de frente para trás, eles começaram a pular letras para achar palavras. Você fala assim, isso daí parece coisa de palavra cruzada, né? Então, eles começaram a pular letras e acharam um codificado, tanto no primeiro quanto no segundo livro da Bíblia, a palavra Torá, no sentido que a gente pode dizer que seria o sentido horário, né? Ou da esquerda para a direita. Os dois livros da Bíblia, como se tivesse uma seta apontando para um lado. Aí eles procuraram no livro de Levítico esse código e não acharam. Não acharam com a mesma chave, o código, a palavra Torá, em Levítico, então passaram para os dois outros livros. Os dois outros livros apresentaram o mesmo código, quer dizer, pulando uma sequência sempre equidistante, acharam a palavra Torá no sentido inverso. Ou seja, anti-horário, e também como se fosse as duas setas dos primeiros e dos últimos livros apontando para o livro do meio. E no livro do meio não tinha a palavra Torá. E que palavra que eles encontraram no livro do meio, no livro de Levítico? Eles encontraram uma palavra que eles não poderiam pronunciar. Eles encontraram o tetragrama sagrado. Encontraram o nome próprio de Deus. Eles entendem, então, que a Torá aponta para Deus. O objetivo da Bíblia não é ela mesma. O objetivo da lei ou de tudo que há não é ele mesmo, a Bíblia em si mesmo, mas aquele que amou, aquele que dá ao coração, Deus. Esse é o sentido de Levítico. Então, quando alguém falar para você, Levítico é só lei, fala assim, você não sabe nada de Levítico. Só quem sabe de coração sabe de Levítico. A Bíblia fala do coração de Deus. Vocês podem pegar algumas Bíblias aí, se quiserem acompanhar. Em muitas Bíblias, nas primeiras páginas, vocês vão ver um nome, João Ferreira de Almeida. Essa pessoa foi um pastor protestante, reformado, português, do século XVII. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia. E a gente, até hoje, encontra versões baseadas nessa tradução dessa pessoa. Eu peguei algumas versões, se você quiser acompanhar comigo, sobre João Ferreira de Almeida mesmo. A Bíblia Almeida Revista e Corrigida fala o primeiro versículo de Levítico 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Na Almeida Corrigida Fiel fala assim: e chamou o Senhor com todas as letras maiúsculas, a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. A Revista e Corrigida de 1969 fala assim: e chamou, tudo em letra maiúscula, o Senhor, com o primeiro S só maiúsculo, a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. A Revista Atualizada fala: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Bom, parece variações pequenas, né? Porque a gente fica
Para que ver tanta versão assim? É interessante quando a gente vê e compara as versões, eu percebi uma coisa. Primeiro que no sentido que está o texto do original, pelo menos das que eu pesquisei, nenhuma colocou no sentido. Porque e chamou a Moisés, o texto original está falando. E chamou Moisés. Depois que vai falar do Senhor. Mas por que acontece isso? E por que começar com o original fala e chamou? Começa assim, e chamou. Não é estranho se começar um livro parecendo que está vindo de outro lugar? Você já pensou nisso? Um livro que chama assim, começa a abrir a primeira página, tá assim, e chamou fulano de tal, e alguma coisa, parece que a história já está vindo de antes. Não parece? Não só parece como é. A história vem de antes. Então, essa ideia do Pentateuco, da Torá, dos 5 primeiros livros, não cabia tudo no rolo só, mas a ideia é como se fosse abrir um livro só. E esse livro que a gente chama de Êxodo, os judeus chamavam de Shemot, né, como a gente viu, ele praticamente emenda uma ligação de Êxodo com Levítico. Então a gente precisa pelo menos ler o último versículo de Êxodo para ligar. No último versículo de Êxodo 40, versículo 38, diz o seguinte: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a tenda de Israel, em todas as suas jornadas. E chamou, aí emendou. Percebe? Como se fosse Êxodo emendando com Levítico. E como a gente viu, na Torá o nome não é igual na nossa Bíblia. Como chamaria, então, o livro? Os judeus chamam esse livro, o livro central aí do coração. Não é, vou dar umas pistas, não é Levítico. E chamou. Pronto, acertou. O livro, olha que coisa mais estranha, um livro chama E chamou. Mas depois a gente vai entender por que chama E chamou. Né? Tem um motivo. É a primeira, o que aparece primeiro no versículo no original. Então, o que a gente está tratando do livro E chamou. E chamou. A gente viu que esse E tem a função de ligação. Mas, às vezes, o E tem função de adição, né? E Deus parece que gosta de colocar um monte de E, como se fosse... A gente quer colocar ponto, mas Deus vai colocando... Esse E tem uma função de vírgula, e às vezes de adição. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma adição. Só que daí a gente muda de versículo, mas, na verdade, é como se fosse uma vírgula. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, e aí ele fala de chamou, e chamou o Senhor Deus a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. Então, chamar tem a função de nomear. Deus foi nomeando. Interessante quando Deus põe um propósito para a humanidade no Éden, ele fala o seguinte: olha, vão vir os animais para você e você vai nomeá-los, dar nomes. E do que você chamar, esse será o nome dele. Chamar, dar nome. É uma característica de Deus. Deus chama e chamou. Deus nomeou. Mas o chamar também tem um outro sentido. Chamar, às vezes você chama alguém procurando por alguém. Procurando por alguém e também
tentando encontrar alguém. E a gente pode perguntar, mas Deus precisa chamar alguém para encontrar alguém? Foi isso que ele fez com a humanidade no Éden. O homem pecou, se escondeu e chamou Deus à humanidade. No Éden, o homem pecou, saiu da presença de Deus e se escondeu de Deus. E o que Deus fez? Chamou. A gente fez tudo errado e Deus chamou. Homem, onde você está? Onde você está? Essa história é tão atual, não sei para você. Senhor, eu vi que eu fiz uma besteira e me escondi. Fiquei com medo da surra do pai? Não sei. Fiquei com vergonha? Talvez. Mas o pai não veio para castigar. Ele chama para redimir. Ele chama. E chamou. E a gente fez tudo errado. E chamou. O chamado de Deus no Éden não foi um chamado assim, vem cá, de um Deus irado. Olha o que você fez. Aliás, se Deus não tivesse chamado, tivesse deixado, deixa como tá. A gente transformaria o paraíso num inferno. E se Deus falasse assim, agora é com vocês, pode comer da árvore da vida, pode ser eterno aí. A gente teria um inferno eterno. A gente ia antecipar o juízo final. E apesar disso, Deus chamou. O centro de tudo, principalmente da Bíblia, não somos nós. É como a Torá ensina. Tudo aponta para Deus. Para aquele que chamou. Para aquele que amou. Tudo aponta para Deus. Às vezes eu fico lembrando, talvez vocês lembrem também, de alguns lugares que eu fui e falavam assim, que bênção você quer? Você veio aqui buscar uma bênção. Tinha até uma música que a gente cantava, né? Não sei se canta ainda, né? Você veio buscar uma bênção. Quer dizer, você foi lá para buscar uma bênção e a música ainda denuncia que todo mundo. É isso mesmo, a gente veio aqui por mim mesmo. Eu venho aqui para eu me dar bem. Não é isso. Se a motivação da gente se reunir de novo, vai chegar esse dia.
não for ele, para ele, for a gente mesmo, ainda que amizade, coinonia, tudo é uma coisa muito legal, a gente vai ser só um clube de amigos. Porque tudo tem que ser para ele. Tudo é dele. Tudo veio dele. Queria que você tirasse uns minutos para pensar as suas motivações. Para aquele que te chamou, tudo está sendo para ele ou está sendo para mim? Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Essa palavra do Erlon faz a gente pensar quantas vezes Deus chamou, né? Chamou o ser humano ali no jardim,
E para não perpetuar o inferno, começou a trabalhar a graça. Chamou Noé para que a humanidade continuasse. Chamou Abraão para que as nações fossem abençoadas. Chamou José. Chamou Moisés. E Samuel. Chamou Samuel. Chamou Samuel. E Samuel nem conseguia saber de quem era aquela voz que estava chamando ele. Chamou o Elcio, chamou o Hamilton, chamou a Liliane, chamou a Patrícia, chamou o Walter, Lala, Thaís, o Wellington, Marcela, Claudete, o Erlon, o William, a Fabiana, o Tônio, a Miriam, a Malu, o Ricardo, o Jonathan, o Salem, a Liege. Graças a Deus que o Senhor nos chamou. Graças a Deus que o Senhor nos chamou. E graças a Deus que Ele continua nos chamando. Vamos agradecer ao Senhor. Eu não sei se o Erlon queria falar algo ainda, Erlon. Não? Ok? Vamos orar. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando nós nos esquecemos quem somos, o Senhor nos chama e nos chama pelo nome. Obrigado quando nós nos esquecemos a quem pertencemos, o Senhor nos chama e o Senhor diz que o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque quando, de alguma forma, nós nos sentimos desorientados, o Senhor nos chama e nos dá uma missão, o Senhor nos dá um sentido, o Senhor nos dá um propósito. Que, como recomenda a Tua palavra, quando nós ouvirmos a Tua voz, que os nossos corações não sejam endurecidos. Que a gente consiga ter ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja, Senhor. Que o Senhor não se canse de nos chamar e sabemos que isso não irá acontecer por causa de Jesus Cristo. Porque quando o Senhor nos chama, o Senhor está sempre olhando para Jesus antes, pelo sacrifício que Ele realizou na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por sabermos que nós não vamos ter aquela história de alguém me esqueceu, ninguém lembrou de mim, porque o Senhor sempre se lembra. O Senhor sempre se lembra, o Senhor sempre se lembra. O Senhor sempre se lembra. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando estamos cheios de orgulho, cheios de nós mesmos, o Senhor também nos chama à atenção. O Senhor nos chama. O Senhor nos coloca de volta no caminho, o Senhor nos coloca de volta no trilho, o Senhor nos dá de novo a direção, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, e que a gente continue a ouvir a Tua voz, Senhor. Que a gente continue a atender o Teu chamado. E que o Teu Espírito Santo encontre lugar para fazer aquilo que deseja fazer nas nossas vidas, nos nossos lares, apesar de nós, Senhor. Nós nos entregamos ao Teu chamado, Senhor. De verdade, Deus. De verdade, nós nos entregamos ao Teu chamado para que o Senhor venha fazer em nós, em cada lar dos meus irmãos, aqui na minha casa, na Tua casa, porque os nossos lares são Teus, Senhor. Seja feita a Tua vontade nas nossas casas, nas casas que por concessão o Senhor nos deu. E que tudo isso glorifique a Jesus Cristo. Até o dia em que nós ouviremos o último chamado, que será o primeiro de um novo momento, Pai, de um novo céu, de uma nova terra, e que o Cordeiro de Deus desfrutará de toda a sua glória através da redenção da criação plena, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é merecedor. O Senhor é merecedor. Obrigado, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que sempre nos chama de volta, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco, seja com a nossa cidade sofrida, seja com o nosso país nesse momento de dor, Pai, de dor, lembrando de crônicas, Senhor. Ó Deus, nós clamamos pela nossa nação, Senhor, clamamos pelo nosso povo, Senhor. Clamamos e pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor.
e pedimos que o Senhor venha de alguma forma sarar a nossa terra, Pai, para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe. Estamos juntos todos aí nas orações, nos encontros possíveis, tudo sempre com prudência, com cuidado, mas caminhando aí na vontade do Senhor.